você sabe... Já. Fala aí, galera! Você sabe se a água que você bebe é pura? Se quer saber a resposta disso, vem comigo que a aula de hoje é sobre separação de misturas. Pessoal, para a gente falar sobre os tipos de separação de mistura, primeiro a gente tem que entender o que é uma mistura. Mistura é quando temos mais de um tipo de substância juntas, que não estão quimicamente ligadas. As misturas podem ser de dois tipos. Misturas homogêneas, que também são chamadas de soluções. Nas misturas homogêneas, nós conseguimos ver apenas uma fase. Fase é tudo aquilo que você enxerga no seu sistema. Então, por exemplo, se eu pegar água e misturar com açúcar, usando esse exemplo novamente, nós temos uma mistura homogênea ou uma solução, porque o açúcar se solubiliza completamente. Então, se eu tiver um copo com água e açúcar totalmente dissolvido, eu não consigo identificar apenas observando. Esse também é o caso de soro fisiológico, que é uma solução de água com cloreto de sódio. E nós temos também as misturas heterogêneas. São aquelas que eu consigo ver mais de uma fase. Então, por exemplo, se eu tiver água e açúcar, eu posso ter uma mistura heterogênea? Posso. Se eu tiver água e açúcar numa quantidade muito grande, o açúcar vai ficar no fundo. Então agora sim eu consigo ver a água e consigo ver o açúcar. Nesse caso eu tenho uma mistura heterogênea de duas fases. Outra mistura heterogênea clássica, que a gente sempre utiliza como exemplo, é água e óleo. O óleo vai ficar em cima, a água vai ficar embaixo, pois eles não se misturam. Neste caso eu consigo ver as duas fases, portanto tem uma mistura heterogênea também de duas fases. Cuidado que existem algumas coisas que podem confundir vocês. Se eu tiver um sistema como esse, água, óleo e gelo, quantas fases eu tenho aqui? E quantas substâncias eu tenho aqui? Perceba que são duas perguntas diferentes. Fase é o que eu enxergo, substância é o que tem no meu sistema. Água e gelo são formados pela mesma substância. Água no estado líquido, água no estado sólido. Só muda a fase. E eu também tenho óleo, portanto eu tenho duas substâncias diferentes. Água e óleo. Agora, fases eu tenho três. Eu tenho água no estado líquido, água no estado sólido e óleo. Cuidado com uma pegadinha que pode aparecer em vários tipos de exercícios. Se você tiver um pedaço de granito, ele vale como três fases, porque ele é formado de mica, feldspato e quartzo. Se você tiver um copo com água e um pedaço de granito, então você vai ter três fases do granito mais uma fase da água, portanto 4 fases. Nós temos ainda as misturas que parecem homogêneas, mas na verdade são heterogêneas. Como exemplo disso, vou falar do leite, que olhando ele parece que só tem uma fase, mas se você olhar no microscópio, você vai encontrar gotículas de gordura. Portanto, é considerado uma mistura heterogênea. As misturas não precisam ser somente entre líquidos ou entre líquidos e sólidos. Um exemplo disso é o ouro 18 quilates, que é uma mistura de 75% de ouro e 25% de cobre e prata. Agora, respondendo à pergunta do começo do vídeo, a água que você bebe é pura? Não! A água que você bebe não é pura. A água que você bebe, ela tem sais minerais. Se você pegar um rótulo de qualquer água mineral, você vai perceber que ela tem sódio, bário, entre outros sais minerais. Agora que vocês sabem o que é uma mistura, fica fácil da gente entender os processos de separação. O primeiro deles é um processo bem rudimentar chamado de catação. Este processo ele é totalmente manual. Então, por exemplo, quando você compra feijão e você espalha na mesa e começa a separar aqueles grãos que estão mais feios e que não estão prontos para você consumir, este é o processo de catação. Outro processo utilizado apenas em garimpos é a levigação, que utiliza a diferença de densidade das substâncias na presença de água. Eles utilizam um instrumento chamado bateia. O próximo processo é a peneiração. Esse é um processo bem simples, utilizado até mesmo na sua casa. Quando você vai fazer um bolo, vai fazer pão, vai fazer alguma coisa que você precisa utilizar farinha, então você usa uma peneira para deixar a farinha toda no mesmo tamanho. Esse também é um processo utilizado nas pedreiras, para poder separar os diferentes tamanhos de pedras. Temos também a separação magnética, que utiliza esta propriedade magnética de uma das substâncias. Então, por exemplo, antes de moer a cana, eles passam por um separador magnético para retirar pregos e outros materiais magnéticos que podem atrapalhar na moagem.
Outro processo que é feito praticamente todos os dias na casa da maioria dos brasileiros e das pessoas no mundo é a filtração. Na filtração, você vai utilizar um filtro e neste filtro você vai separar um sólido de um líquido, que é o caso do café. Quando você faz o café, você quer que o sólido fique retido e que o líquido passe. Em um laboratório, isso pode ser diferente. A sua substância de interesse pode ser o sólido, que também pode ser separado por este processo e aí você descarta o líquido e fica com o sólido. Existe também a filtração a vácuo, que a única diferença é que ela utiliza essa vidraria, que a gente chama de Kitasato, e você prende uma bomba a vácuo que ajuda a aumentar a velocidade da sua filtração. A decantação é um outro processo de separação que com certeza você já fez na praia quando era criança. Quando você vai no mar e pega um balde de água e deixa ele parado por um tempo, você percebe que a areia desce e a água fica por cima. Isso é decantação, é quando por diferença de gravidade você deixa separar um sólido de um líquido. Importante aqui dizer é que o processo de decantação só vai funcionar se o líquido e o sólido não se misturarem. Para acelerar o processo de decantação, nós utilizamos um outro processo de separação, que é chamado de centrifugação. Em alguns casos, ele é essencial, como por exemplo para a separação das fases do sangue. A decantação também pode ser realizada para separar dois líquidos que não se misturam, como é o caso da água e do óleo. Nesse caso, a gente coloca os dois líquidos no funil, abre a torneira embaixo e retira o líquido, fecha a torneira e depois retira o segundo líquido. Temos também um processo de dissolução fracionada. Imagine um exemplo aqui. Você foi acampar na praia e você ficou responsável por cozinhar. Você só tem um pote de sal e você derruba esse pote de sal na areia. O que você faria? Você pode pegar o sal e a areia e colocar numa panela e adicionar água. Esse seria o processo de dissolução fracionada, porque o sal vai se misturar na água e a areia não. Depois disso é só você filtrar, tira a areia, sobra a água com sal. Deixa a água evaporar e você tem o sal de volta. Agora temos dois processos muito importantes no laboratório e no dia a dia da gente, que é a destilação simples, que é um processo no qual eu quero separar um líquido de um sólido que estão misturados. Você já ouviu falar de água destilada? A água destilada passa por um processo de destilação, onde você aquece a água, o vapor de água sobe, vai para um condensador. Este condensador tem a função de resfriar esse vapor. Então o vapor volta para o estado líquido e cai no outro recipiente. Sendo assim, você separa o sólido do líquido. E nós temos ainda a destilação fracionada, que é quando você quer separar dois líquidos que se misturam. Nesse caso, eles precisam ter pontos de ebulição diferentes. O processo é basicamente o mesmo da destilação simples. A única diferença é que agora eu tenho que ter uma coluna de fracionamento, que ela vai impedir que moléculas diferentes daquele líquido que você quer separar vão junto. Esse é o processo de separação do petróleo, onde a indústria aquece o petróleo e, por diferença de ponto de ebulição, as substâncias são separadas fracionadamente. Então eu consigo o gás de cozinha, o querosene, a gasolina e assim por diante. E para a gente finalizar essa aula, eu vou falar um pouco sobre a estação de tratamento de água. A água que a gente consome, ela passa basicamente por 7 etapas. A primeira é a coagulação, onde é adicionado sulfato de alumínio e com uma agitação vigorosa, as partículas de sujeira se agregam. A segunda é a floculação, onde a água vai para um outro tanque e é agitada devagar para que a sujeira forme aglomerados. A terceira etapa é a decantação, onde a água vai para um outro tanque, então os flocos de sujeira decantam. A quarta etapa é a conhecida filtração, onde a água vai passar por filtros de areia, pedra e carvão, para que possam retirar o resto das sujeiras que não saíram com a decantação. A quinta etapa é a alcalinização, que é para acertar o pH da água. Depois eles vão adicionar cloro, que é para que micro-organismos não sobrevivam, e esse processo é chamado de cloração. E depois, quando a água já está limpa, eles fazem um processo chamado fluoretação, que é para adicionar flúor na água para evitar cáries na população. É isso aí, galera! Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, deixa seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos e até a próxima!